Oi, gente, a paz do Senhor, sou a Bispa Eliane. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estudamos todo o capítulo 1, está aí na nossa playlist. Convido você a acompanhar. O livro de Apocalipse é um livro muito rejeitado porque é considerado como um livro difícil de se entender. Mas quando você mergulha nele, você, na companhia do autor, que é o Espírito Santo, você se sente impulsionada a continuar porque você começa a se sentir íntima com as realizações, com as coisas que vêm acontecendo nos tempos atuais. O que está escrito, juntamente com o que está acontecendo, te faz se sentir familiarizado. Eu estou trazendo para você esse estudo diretamente de dentro da Bíblia, comentando versículo por versículo, para que você tenha um bom aprendizado, um bom entendimento e se sinta confortável com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Estudamos todo o capítulo 1, versículo por versículo. Estamos começando agora o capítulo 2. O primeiro versículo diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Vamos comentar esse versículo. Vamos lá, capítulo 2, o versículo 1, o comentário é esse. A igreja de Éfeso, com cerca de 500 mil de habitantes e um importante polo mercantil, Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Era ainda o centro do culto a Diana. Leia Atos, capítulo 19, versículo 28. Era também conhecida como a Diana, também conhecida como a deusa dos Éfesos, cujo templo era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. O evangelho chegou a essa cidade dominada pelo paganismo por intermédio de Priscila e Áquila, um casal muito amigo do apóstolo Paulo, que o acompanhou em sua segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Priscila e Áquila foram ajudados por um pregador muito eloquente e fervoroso chamado Apolo. Essa explicação, essa história você encontra no livro de Atos, capítulo 18, versículo de 24 a 28. Para difundir as doutrinas dos apóstolos entre os efésios, Paulo só retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e ali fixou residência por 3 anos. Atos capítulo 20 e versículo 31. Nesse período, ele pôde realizar um grande trabalho de evangelização com muita demonstração de poder e grandes milagres. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. A igreja de Éfeso era considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia, e foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Ou seja, as 7 igrejas que Apocalipse menciona são frutos, semente da igreja de Éfeso. Guarda isso, porque isso vai ser importante daqui por diante também nos demais assuntos, as outras igrejas que vamos mencionar. Não se esqueçam que as 6 igrejas que vão ser mencionadas são semente, foram fundadas através da igreja de Éfeso, ok? Vamos para o versículo 2. Nós lemos o versículo 1, vamos ao versículo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Vamos comentar o versículo 2, muito profundo. Vamos lá.
Eu vou comentar o 2 e o 3, porque é continuidade, tá? Quando é continuidade, costumamos comentar juntos. O versículo 3: E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Falando ainda, né? Completando aqui o versículo 2. Então, o 2 e o 3 é o mesmo comentário. Vamos entender comentando esses dois versículos, 2 e 3 de Apocalipse 2. Conheço tuas obras. Essa mesma palavra foram repetidas nas 7 cartas para as 7 igrejas. Mas por qual motivo? O Senhor Jesus quis mostrar que não há nada que ele não veja ou que fuja ao seu conhecimento. Eu vou repetir isso. O Senhor Jesus quis mostrar que não há nada que ele não veja ou que fuja ao seu conhecimento. Leia Hebreus capítulo 4, versículo 13. As suas palavras iniciais para a igreja em Éfeso foram de elogios e conhecimento pela sua conduta moral e pelo seu intenso trabalho. Os cristãos de Éfeso foram muito dedicados e dinâmicos no serviço da obra de Deus, pois se entregavam com todas as suas forças na divulgação do Evangelho e na essência aos pobres. Eles eram também muito aplicados e rigorosos em relação aos ensinamentos que haviam recebido do apóstolo Paulo e João, que estiveram entre eles. Por isso, não aceitavam os falsos profetas, os falsos pregadores, nem as doutrinas mentirosas que surgiam na igreja. Além disso, suportavam com perseverança as perseguições que vinham sobre eles por professarem a fé no nome do Senhor Jesus. Aparentemente, tudo estava perfeito. Isso aos olhos humanos, porém não aos olhos de Deus. Continue conosco. Vamos agora ao versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Até agora estava lindo, né? Os elogios, conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência, né? Tudo que ali Jesus mostrando que estava satisfeito com a igreja de Éfeso. Mas aí no versículo 4 ele vai dizer: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é muito forte, porque muitas das vezes a igreja, no achismo de que está tudo bem, tem deixado de lado o primeiro amor. Vamos comentar isso. Olha só, gente, esse comentário é tão profundo que olha o tamanho dele. Nós vamos falar com muita profundidade sobre o versículo 4, um versículo tão pequenininho. Olha, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. E olha o comentário que nós temos aqui desse versículo, como é grande. Um pequeno versículo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Vamos comentar isso. Tenho, porém, contra ti. Essas palavras trazem Essas palavras trazem grande... Gente, tô tentando parar a tela. Pronto. Trazem grande temor ao nosso coração. Tu já imaginou Deus falar, tenho, porém, contra ti? O que será que o Senhor está dizendo nesse momento que tem contra mim, que tem contra você, que tem contra a nossa igreja? Tenho, porém, contra ti. É uma palavra de muito peso. É uma frase que não deveremos desejar nunca ouvir do nosso Deus. E aqui diz, né? Tenho, porém, contra ti. Essa palavra traz grande temor aos nossos corações. Se já ficamos entristecidos quando alguém diz que tem algo contra nós, imagina o próprio Deus. Imagina alguém chegar para você e falar, eu não gosto de você,
eu tenho algo contra ti, eu tenho isso e aquilo contra você. Ou quando você sabe que um irmão falou mal de você, você não já fica incomodado? Tu imagina o próprio Deus dizer, tenho porém contra ti. Continuando, eu tenho algo contra ti. Com certeza, os cristãos de Éfesos ficaram atônicos com essa repreensão. Eles se sentiam irrepreensíveis, porque eles faziam de tudo, tentavam de todas as formas ser os melhores, né? Em todo o seu proceder. Afinal, tinham um grande zelo, disciplina e tudo que estava relacionado à conduta cristã. O que poderia estar errado? O que poderia o Senhor ter contra eles? É exatamente assim que muitas das vezes nós nos sentimos e que muitos se sentem. Pelo fato de terem um bom caráter, uma boa conduta, pelas muitas responsabilidades que possuem na obra de Deus e pelo intenso trabalho que desenvolvem, não conseguem perceber que estão se descuidando do principal, do seu relacionamento com o Altíssimo. Podemos fazer muitas coisas importantes para ajudar os aflitos e os perdidos a conhecerem a verdade, mas acima das nossas obras devem estar a nossa vida com Deus. Deixaste o teu primeiro amor. Eu acho que agora vem o versículo 4, né? Não, é esse aqui, ó. Tenho, porém, contra ti. Parte B. Deixaste o teu primeiro amor. Olha só. Essa frase é dividida em duas partes, né? Tenho, porém, contra ti e deixaste o teu primeiro amor. Olha o que diz aqui o comentário. Deixaste o teu primeiro amor. Não há nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor e devoção. Se você está na igreja, mas está com uma adoração fria, você não está mais no primeiro amor. Se você está na igreja, mas você está apresentando um trabalho por obrigação, um serviço sem devoção, sem temor, sem reverência, você está longe do primeiro amor. A igreja em Éfeso, sem perceber, havia perdido o seu bem mais precioso, que era a sua intimidade com o Senhor Jesus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio da sua conversão. Ou seja, já não tem o mesmo fervor de antes e não serve a Deus com o mesmo prazer e com a mesma alegria do início. Aqueles que um dia passaram pela experiência do primeiro amor sabem muito bem o que isso quer dizer. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo, agradável, maravilhoso. Não há defeitos, censuras ou críticas. Tudo é perfeito. E como no início de um casamento. O primeiro amor é caracterizado por uma intensa paixão pelas almas e pelo profundo desejo de salvá-las, de levá-las à salvação. Aquele que vive no primeiro amor faz um esforço sobrenatural para levar outras pessoas a experimentarem o mesmo gozo no Espírito Santo que ela carrega dentro de si por ter alcançado a salvação. Mas quando a pessoa saiu do primeiro amor, ela não evangeliza mais, ela não quer mais buscar a Deus, ela não sente mais desejo que outras pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Aí vem o perigoso, que é o esfriamento espiritual. Muito forte, né? Vamos ler o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos comentar isso. Olha só, outro versículo bem grande, olha, para ser comentado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde... Esse lembra-te não é, vamos falar sobre o lembra-te.
lembra-te de onde caíste. Esse lembra-te, esse lembrar, não é somente para recordar a ponto de onde caiu, mas para refletir sobre o que ocasionou a queda. Por exemplo, há pessoas que estavam firmes na fé, servindo a Deus, com alegria, satisfação, porém, ao passarem a vida a ouvir e a conviver com alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair. Pois a pureza da fé deu lugar à malícia, e tudo passou a ser visto com maus olhos. Outros se deixaram enganar pelo coração, mas se tornaram orgulhosos e vaidosos pelos serviços prestados na obra de Deus, cargos, posições, pelas posições de destaque que ocuparam. Enfim, cada um sabe muito bem onde caiu e, se quiser se levantar, deve ter a sinceridade de reconhecer que foi o único culpado pela própria queda, quando deixou de sentir as orientações do Espírito Santo. Todo o nosso trabalho na obra de Deus terá recompensa, como diz 1 Coríntios 3, 8 e 15, 58. Desde que estejamos no centro da vontade de Deus, o que não adianta é fazer a sua obra caído espiritualmente, pois isso não tem valor algum diante de Deus, diante dele. Vamos a parte que diz B, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Essa palavra serve de alerta. Aqueles que começaram tão bem a sua vida com Deus, mas que no tempo se descuidaram. A igreja de Éfeso apresentava obra que agradavam ao Senhor. Por exemplo, não suportava homens maus, pois colocou à prova falsos apóstolos e os chamou em mentira, como diz o versículo 2. Os achou em mentira, como diz o versículo 2. Resistiam às provações por amor do seu nome no Senhor Jesus. Era perseverante e não se deixava esmorecer, como diz o versículo 3. E odiava as obras dos nicolaítas, versículo 6. No entanto, mesmo fazendo tudo isso, abominando o pecado, estava caída, por ter abandonado o primeiro amor. Só havia um jeito de sair daquelas condições, se arrependendo e retornando às primeiras obras. O arrependimento é o único caminho que conduz novamente a Deus. E a única maneira do caído se levantar é retornar ao primeiro amor. Vamos encerrar, o comentário desse versículo 5 que diz: brevemente a ti virei. O Senhor Jesus foi muito claro e direto em suas palavras. Se não houvesse arrependimento por parte dos cristãos de Éfeso, o castiçal seria removido. De igual modo, quando uma igreja, uma pessoa, uma denominação deixa de dar ouvido ao Espírito Santo, ela é removida pelo próprio Deus do seu lugar, e outras assumem a sua posição. Isso, de fato, ocorreu em Éfeso, pois a igreja naquele local sucumbiu diante das falsas doutrinas, das divisões internas, das perseguições que se levantaram. A igreja de Éfeso retrata o caráter de muitas igrejas e pessoas cristãs que pensam que pelo fato de fazerem algo para o Senhor Jesus, como evangelizar, pregar, orar, visitar os aflitos em geral, estão aumentando o seu crédito com ele e que o que fazem já é o suficiente para lhe agradar, porém não conseguem perceber que mesmo com tantas atividades estão caídas espiritualmente, pois
já perderam unção e autoridade do Espírito Santo. Muitos estão preocupados em mostrar apenas serviço e não o caráter do Senhor Jesus. Por isso, o que fazem não tem qualidade. Para Deus, o que somos é o que Ele representa para nós. E é mais importante do que o que fazemos. O que Ele representa para nós é mais importante do que o que nós fazemos. Então, vamos ficar até aqui no versículo 5, tá? E depois eu volto com mais versículo aqui do Apocalipse 2 para você, porque hoje já tivemos bastante material compartilhado e é bom que você reflita com carinho e com cuidado, porque Apocalipse é muito bom se você estudar com muita atenção. Que Deus te abençoe e a paz.